Fala, meu povo! Bisu do Edu! Estamos de volta na nossa playlist de estatística. Hoje nós vamos falar sobre as medidas de dispersão, né? Nas aulas anteriores nós tivemos a introdução, estatística, aula 1. Nós falamos lá sobre população, amostra, né? Tabela de distribuição de frequência. Na nossa aula seguinte, aula 2, a gente falou um pouquinho das medidas de tendência central, as médias, né? Mediana, moda. E hoje nós vamos falar sobre as medidas de dispersão, especificamente o desvio padrão, né? Só que para chegar no desvio padrão, a gente vai precisar trabalhar aí desvio médio, né? A variância e aí assim por diante. Antes da gente começar então a nossa aula, como sempre, aquele pedido carinhosamente para que você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Se não está ativado o sininho, que você ative e que deixe o seu like, né? Ou, de repente, o seu dislike, caso você não goste. Mas, principalmente, fique conosco até o final dessa aula, para que a gente possa, no final, aí, você efetivamente deixar seu comentário. Gostou, não gostou? O que você quer? Se ficou alguma dúvida, coloque aí para a gente. Faça essa interação. E também, se possível, compartilhe com todos os seus amigos, ok? Vamos lá, então? Vamos começar nossa aula falando sobre medidas de dispersão ou medidas de variabilidade. O que significa isso, né? Qual que é o objetivo dessa aula? Qual o objetivo desse conceito, dessa medida? Nós vamos verificar se o nosso conjunto de dados ele é homogêneo ou heterogêneo. Edu, o que significa isso? Nós temos lá um conjunto de dados que a gente captou, coletou, e eu quero saber, em relação à média, o que cada dado, cada informação está fazendo, está variando, se está muito longe ou muito perto da média. Quando essa variabilidade ela é pouca, a gente diz que os nossos dados são homogêneos. Está variando pouco, né? As informações em relação à média, ela é mais homogênea. Se está variando muito, a coleta de informações no nosso conjunto aí de dados, ele é mais heterogêneo. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Para coletar essa informação, nós vamos trabalhar com algumas medidas absolutas. Entre elas, o desvio médio, o desvio quadrático, ou variância, que a gente vai chamar, e o desvio padrão. Então, esse desvio padrão, no final das contas, ele vai ser o que a gente vai estar dando um pouquinho mais de importância para ele. Cai bastante nos vestibulares, né? Alguns concursos, e aí vamos trabalhar esse conceito, então, juntos. Vamos começar aqui pelo desvio médio. Edu, desvio médio, né? A própria palavra está dizendo que eu quero saber o quanto é o desvio, o quanto se afasta ou se aproxima de algo na média. Em suma, é isso, né? E aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, é a diferença entre cada valor observado e a média dos valores sendo calculada a média aritmética disso. Então, o que a gente vai fazer? Dado um conjunto, a gente vai lá e calcula a média. Pronto, calculamos a média daquele conjunto. Pode ser média simples, pode ser média ponderada. Calculamos a média. Em função da média, agora eu vou querer saber o quanto cada dado, cada informação, cada valor se afasta ou se aproxima da média. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer a diferença entre cada informação e a média. Então, observe que a formulinha que eu coloquei aqui é muito maluca, mas em cima está assim, ó, é o somatório da frequência que aparece cada informação. Aqui a gente está calculando, seria a média, né? Mas a média ponderada. Se não tiver nada, for só um dado aqui é 1. Então, eu já escrevi de forma generalizada. Seria quanto cada informação aparece, vezes o quanto ela se afasta ou se aproxima da média, só que em módulo. Por que módulo? Porque eu quero o valor absoluto. Porque senão eu falo assim, ó, a média deu 3. Aí um número é 6 e o outro número é 3. Ah, se eu pegar e o outro número é menos 3. Se eu fizer a variação em relação à média, no somatório pode dar 0. E aí isso não funciona para a gente, porque vai dar valores positivos, valor negativo, então a gente vai pegar o valor absoluto de cada variação, de cada diferença. Para quê? Para que a gente tenha só valores positivos. Então o módulo vai fazer isso. Pegar cada informação menos a média. O somatório de tudo isso dividido pelo somatório dos pesos, né, ou da quantidade de elementos, nós vamos ter a média, que é calculada dos desvios. Então, isso aqui fica um desvio médio. Vamos trabalhar o primeiro exemplo aqui. Ó. No pátio da escola, são 5 crianças com idade de 3, 6, 5, 7 e 9 anos. Calcula o desvio médio das idades. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai trabalhar com cálculo de medidas de variabilidade é calcular a média.
Como é que a gente calcula a média? Então vamos lá. Ledu, a média é somar 3 com 6, com 5, com 7, com 9 e dividir isso por 5, tá? Lembrando que aqui o nosso FI, para esse caso aqui agora, vai ser 1, porque só tem um 3, só tem um 6. Se tivesse duas unidades 6, então seria 2 vezes 6. É isso. Como é que a gente faz a média? Vamos somar tudo isso aqui, ó. 6, 3, 9, 9, 9, 18. 18 com 12 dá 30. 30 dividido por 5, a nossa média, quer dizer que a idade aqui média dessas crianças seria de 6 anos. Ok? Então a primeira parte do problema está feita. Calculamos a idade média. O que a gente quer agora é, em relação a cada um dessas crianças com as idades que eu tenho, quanto que elas estão se afastando da média, e aí eu quero calcular o desvio médio. Então, como é que a gente calcula o desvio médio nesse caso? Percebe, ó. Desvio médio vai ser cada um, né, dos meus dados que estão aqui. Então, ó, uma vez aparece o 3, então seria o F1 como 1. Então, eu não vou colocar. Vai ser o módulo de 3 menos a média. Olha lá, quanto que o 3 se afasta da média? Só que em módulo. Mais, quanto que o 6 se afasta da média? Então, 6 menos 6. Mais, quanto que o 5 se afasta da média? 5 menos 6. Mais, quanto que o 7 se afasta da média? 7 menos 6. E quanto que o 9 se afasta da média? E aqui embaixo nós vamos dividir por quanto? Pelo somatório de quantos elementos eu tenho. Ou seja, eu tenho 5 elementos. Certo? Tem um 3, um 6, então são 5 elementos. Fazendo essa continha aqui, ou seja, 3 menos 6 dá menos 3. Só que em módulo, nós vamos pegar o 3. Ó. 6 menos 6 dá 0. 5 menos 6 dá menos 1, em módulo é 1. E 7 menos 6, 7 menos 6 vai dar 1, em módulo é 1 mesmo. 9 menos 6 dá 3, em módulo vai dar 3 mesmo. Dividido por 5, nós vamos ter ó, 3, 6, 7, 8. 8 dividido por 5. Então, isso aqui é aproximadamente 1,6. Mas fala, não, é 1,6, né? 8 quilos, 1,6. 1,6 é o desvio médio da idade. O que significaria isso? Se a minha média é 6, quer dizer que eu estaria 1,6 anos para frente, 1,6 anos para trás, o desvio médio desses dados aqui. Ok? Ou seja, dessas idades. Beleza? Só que esse desvio médio é uma média. Né? Então, ele me dá uma medida de variabilidade, está variando 1,6 para cima, 1,6 para baixo, mas é em torno da média e é uma média. Então, de repente, esse cálculo não está muito legal. E aí, então, agora eu vou apresentar para você o desvio quadrático, ou a variância, para ver o que vai acontecer. E no final, para fazer um ajuste bacana, a gente vai fazer o cálculo do desvio padrão. Desvio quadrático ou variância. Tá? Eu até deixei por enquanto o desvio médio aqui, até para a gente fazer um comparativo do exercício, de como está aqui, o que vai acontecer com a VAR. Desvio quadrático, né? Ou a gente vai chamar só de variância, ou VAR, a gente pode representar aqui como se fosse um ozinho com um risco, né? Isso aqui é uma letra grega, ao quadrado. Então, o que é esse tal do VAR? O que é a variância? É você calcular a média dos quadrados dos desvios. O que ele está fazendo aqui, na verdade, em relação ao desvio médio? Em vez de deixar aqui com o módulo, ele tira o módulo e eleva ao quadrado, porque isso ele vai garantir que isso fique positivo. Se você olhar as duas fórmulas aqui, é a mesma coisa. Ó. FI, o somatório de FI, que multiplica quem? O xi menos x bar, ou seja, quanto que cada dado se afasta ou se aproxima da média, né? Só que ao quadrado. Então, aqui ele eliminou o módulo. A forma de cálculo aqui é exatamente, né, igual ao esquema do módulo, só que agora a gente vai fazer isso aqui. Ó. Como é que eu faço para calcular o VAR? Para esse caso, ó, nós temos as idades, já calculamos a média, então agora a gente vai pegar o seguinte, ao invés de eu fazer o módulo, eu levo ao quadrado. Então eu vou pegar ó, quanto que esse 3 menos 6, ou seja, quanto que o 3 se afasta da média, só que ao quadrado. Entendeu? Quanto que o próximo dado lá, quanto que 6 menos 6 se afasta da média, só que ao quadrado. Quanto que o 5 se afasta da média ao quadrado, mais quanto que o 7 se afasta da média ao quadrado e quanto que o 9 se afasta da média ao quadrado. Lembrando que eu estou calculando a média, então vou dividir pela quantidade de dados aqui, que é o somatório do FI, que no nosso caso é 1.
Percebe então que o nosso var aqui vai ficar o quê? Ó? 3 menos 6 dá menos 3. Ao quadrado, olha lá, o sinal sumiu, ficou 9. Mais 6 menos 6 dá 0. 0 ao quadrado é 0 mesmo, só marcar a posição. Isso aqui é 1, 1 ao quadrado dá 1. Aqui é 1, 1 ao quadrado dá 1. E ali vai dar 3 ao quadrado, que dá 9. Tudo isso dividido por 5. Observe então que eu vou somar 9 em 1, 10. 9 em 1, 10. Então isso aqui é 20 dividido por 5. O nosso var, ou desvio quadrático, está sendo 20 dividido por 5, 4. 4 anos. Mas, aí você fala assim, bom, Edu, o desvio médio era 1,5. Agora você levou ao quadrado, você abriu aí, né? Quer dizer que em relação à média, eu tenho 4 anos para frente e 4 anos para trás. Isso está meio estranho, porque está elevado ao quadrático, um desvio quadrático. Como é que a gente faz para achar o desvio que é justo? Seria tirar a raiz quadrada disso, ou seja, calcular o desvio médio. Tudo bem? Então, em suma, né, o resultado do var ele é um pulo para eu, um passo, né, na verdade, para eu chegar naquilo que eu quero, que é o desvio padrão. Então, o desvio padrão, já adiantando, é a raiz quadrada disso. A gente vai escrever. Então, raiz quadrada de 4 é 2, então o nosso desvio padrão em relação à média, a média é 6, os dados seriam 2 para mais e 2 para menos. Então, vamos escrever o que é o desvio padrão. Perceba que o desvio padrão, como a gente já tinha falado, né, é o símbolo que é igual ao da var aqui, só que a var está ao quadrado, então é o nosso símbolo aqui da letra grega, ou desvio padrão como dp. É a medida de dispersão mais geralmente usada ou empregada, pois ela leva em consideração a totalidade dos valores da variável em estudo. É um indicador de variável ou de variabilidade bastante estável. Tá? Então, o que é o tal desvio padrão? É a raiz quadrada da var. Então, se a gente pegar essa formulinha aqui e tirar a raiz quadrada dela, eu achei o desvio padrão. Obviamente, que nós, no exemplo anterior, nós tínhamos aqui calculado, né, a var e o desvio padrão. Então, seria a raiz quadrada dessa var, que é 4. Então, aqui nós teríamos uma medida de variabilidade em relação àquele conjunto de dados de 2 anos. Então, a idade lá que nós tínhamos de 3, 5, 6, 7 e 9, cuja a média aqui era de 6 anos, o nosso desvio padrão de 2 anos, ele estaria fazendo um cálculo que eu estaria tendo uma variabilidade em relação à média de 2 anos para mais, 2 anos para menos. Aí vem aquela pergunta, Edu, isso é uma medida homogênea ou heterogênea? Quando a gente faz um cálculo simples de uma informação, eu não posso analisar se ela é heterogênea ou homogênea, porque ela está variando muito ou pouco. Né? O que é 2 anos? É muita variação? É pouca variação? Não dá para eu dar essa resposta sem ter sempre uma relação, fazer aí uma confrontação entre 2 dados. Então eu teria que calcular, né, uma relação de uma média. Então eu tenho lá algumas crianças, né, num pátio, numa escola, cuja média é 6. Num outro, também a média é 6. E aí agora eu tenho 2 conjuntos de dados que eu posso calcular o desvio padrão e aí sim fazer uma relação desses dados, quem variou mais, quem variou menos. Vamos pensar em sala de aula, né? Vamos pensar lá na escola. Você tem 2 primeiros anos, né, do ensino médio. E aí a média das 2 salas foram iguais. As 2 tiveram média 6, né, nota 6. Qual foi a que teve mais variação? Porque eu posso ter pessoas que tiveram nota maior, 10, né, 9, e pessoas que tiveram nota menor. E a outra sala, por exemplo, todo mundo está em torno do 6. 5, 6, 7, a nota ficou muito próxima. Então, você vai calcular o desvio padrão, você vai ver que numa sala a variabilidade foi menor do que a outra. Então, quanto mais próximo do zero, né, quanto esse desvio padrão mais próximo do zero, mais homogênea ela é. Quanto mais longe do zero, mais heterogênea ela fica. Então, por exemplo, um desvio padrão de 2. Eu poderia dizer que ela é uma heterogênea. Mas se eu comparar, por exemplo, com o outro que é 4, ela é mais homogênea do que ela, entendeu? Então, em relação ao desvio padrão somente, quanto mais próximo do zero, mais homogêneo é o nosso conjunto de dados. Quanto mais longe do zero, mais heterogêneo. Então, a variabilidade aí vai ser em relação ao valor que a gente calcula. Mas sempre é interessante a gente ter um parâmetro, né, de comparação para ficar mais tranquilo. Ok? Vou apresentar para vocês agora aqui algumas propriedades
e algumas dicasinhas de forma. É muito interessante, né? A gente conversou até agora, todas as formas que eu apresentei para vocês, foi pensando no cálculo populacional, tanto da variância quanto do desvio padrão, a gente calculou na sua forma populacional. Mas, na maioria dos casos, né, quando a gente está na vida prática, a gente não faz o cálculo populacional, a gente trabalha com a amostra, né, uma estimativa. Então eu quero apresentar para você aqui o que ocorre, né, uma diferença bem interessante aí na questão se eu estou calculando VAR populacional ou amostral, desvio padrão populacional ou amostral. Então, veja bem, se for populacional, é o que a gente acabou de fazer, é o somatório de FI vezes cada dado menos a média ao quadrado dividido pelo somatório de FI. Nós chamamos isso aqui de VAR, né, ao quadrado, populacional, com esse símbolo. Porém, se ele for amostral, nós vamos chamar de S. E o que muda na fórmula? Nós vamos tirar um dado, um elemento do total. Só isso, ó. A fórmula em si é a mesma. Nós vamos tirar um elemento do total. Por quê? Nós vamos chamar isso aqui de um fator de correção. Então, tirar um elemento do total é, na vara amostral, fazer uma estimativa. Então, a gente está tirando um do todo, né? Essa ideia de tirar um do todo faz com que eu tenha, então, um cálculo amostral. Logicamente, o desvio padrão é calculado em cima da vara, então o S seria o desvio padrão amostral, né? E esse signo aqui seria o símbolo para calcular o desvio padrão populacional. Então isso aqui para nós é o desvio padrão populacional e isso aqui para nós é o desvio padrão amostral. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que essas duas formulinhas aqui calculam o desvio padrão em cima da VAR, só que de uma maneira mais prática. É o bizu, né? O bizu do Ledu. Veja bem, essas duas formulinhas aqui, que é a mesma, né? Só que vou calcular como populacional e amostral, o que vai mudar é só aqui embaixo, né? Aqui é o todo e aqui é o todo menos 1. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu não preciso calcular a média e fazer a diferença entre eles. Nós vamos fazer aqui ó, o somatório de cada variável elevado ao quadrado menos o somatório das variáveis ao quadrado dividido pelo total de elementos, tudo isso dividido por n. Ok? Isso aqui eu calculo a VAR populacional. Ao invés de usar esse conceito, eu posso usar essa formulinha aqui. Então isso é para agilizar o cálculo. Eu vou mostrar para você. Nós fizemos quase agora o cálculo usando essa fórmula aqui para VAR. Agora eu vou usar essa formulinha aqui para VAR. Nos nossos exemplos, nos nossos exercícios, nós vamos considerar populacional. Tá? No ensino médio, normalmente, é o populacional. Porém, às vezes acontece de cair uma questão que ele fala calcule o desvio médio amostral. E aí você tem que saber, então, que o desvio médio amostral vai ser a raiz quadrada de quem? Da vara amostral. E a vara amostral é o mesmo conceito, só que subtraindo 1. Tanto para a fórmula prática, quanto para a fórmula normal. Simples assim. Tá ok? Então agora eu vou apresentar para você a fórmula do cálculo, né? Para como utilizar essa formulinha aqui para aquela questão que a gente viu anteriormente. E também falar de duas propriedades da variância e do desvio padrão. Ok? Veja bem, vocês recordam que nós tínhamos feito o cálculo da VAR, tinha dado 4, e o desvio padrão populacional lá tinha dado 2, com esses elementos aqui, usando aquela formulinha. Eu quero usar agora a fórmula prática. Como isso aqui é um desvio padrão populacional, então nós vamos usar a VAR populacional. Então nós vamos fazer o cálculo aqui da VAR assim, ó. 3 ao quadrado, que é o somatório de quem? De cada elemento ao quadrado. Então é 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, 7 mais 9. Esse somatório nós vamos subtrair de quem? Da soma dos elementos. Olha lá, o somatório de x. Então aqui vai ser 3 mais 5 mais 6 mais 7 mais 9. Tudo isso ao quadrado, dividido por n, pela quantidade de elementos que eu tenho aqui, que é 5. E aqui embaixo, como é um desvio populacional, nós vamos dividir por n. Se fosse amostral, n menos 1. Tá ok? Então, ó, o que vai acontecer aqui? A nossa VAR vai ser 9 mais 25 mais 36 mais 49 mais 81 menos 6, 9, 12, 15, 20, 30 elevado ao quadrado dividido por 5. Tudo isso dividido por 5. Vamos fazer continha?
Isso aqui 9 dá 80, 90, 90, 180, 200. Então isso aqui vai ficar 200 menos 900 dividido por 5, tudo isso dividido por 5. Então a nossa vara aqui vai ser 200 menos 591, 4 dá 8, 80, 180, dividido por 5. Isso aqui vai dar 20 dividido por 5, que dá 4. Olha lá, bateu, certo? Então, o nosso desvio padrão é a raiz quadrada de 4. Ou seja, o nosso desvio padrão é 2. Percebeu? Essa fórmula prática aqui é só para ganhar tempo. Eu não preciso calcular a média, depois tirar cada dado da média, elevar ao quadrado, fazer o somatório. Eu já posso ir direto para o dado. Só lembrando que aqui eu não coloquei o FI, né? Eu não coloquei na fórmula FI, mas se tiver dado que repete, é só multiplicar. Então, por exemplo, aqui teria o número 3 e o número 3. Então, seria 2 vezes o 3 ao quadrado. E aqui seria 2 vezes o número 3. Só esse ajustezinho que eu não pus para não ficar muita informação. Eu quero mostrar para vocês duas propriedades do desvio padrão. Se você somar ou subtrair uma constante a todos os valores de um conjunto de variáveis, o desvio padrão não vai se alterar. Você fez lá um cálculo de desvio padrão e aí você tem lá um probleminha que ele fala assim, ó, somei 3 a todas as unidades da variável, todas elas. Somei 3 unidades em todas elas. Quanto é o meu desvio padrão? Resposta, o mesmo. Ele não vai se alterar. Subtrair, mesma coisa. Somando ou subtraindo o desvio padrão, desde que seja a todas, né? A todas as variáveis, todos os elementos do meu conjunto de dados, eu fico tranquilo que o desvio padrão não altera. Se você multiplicar ou dividir também todos os elementos dessa variável, desse meu conjunto de dados, o desvio padrão vai ficar multiplicado por essa constante. Então vamos supor, você tinha lá um conjunto de dados e o desvio padrão deu 3. Aí você multiplicou todo mundo por 2. Eu não preciso calcular de novo para achar o desvio padrão novo. É só pegar e multiplicar o desvio padrão anterior por 2, ou seja, resolvo o meu problema. Tá? Então, essas duas propriedades aqui elas podem auxiliar na questão dos cálculos. Lembrando, então, que essa formulinha prática aí foi dada para vocês de bandeja. Na maioria dos livros de ensino médio não apresenta muito isso, mas eu gosto de deixar claro para auxiliar. O objetivo aqui é fazer você ser mais rápido e mais ágil no vestibular. Observe esse exercício. Ó. Marcos e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação, o candidato deveria obter média superior a 14 pontos. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. O que será que é isso, hein? Pontuação mais regular. Vamos continuar. No quadro abaixo, no caso meu do lado ali, temos os pontos obtidos em matemática, português e conhecimentos gerais, a média, o mediano e o desvio padrão dos dois candidatos. Qual candidato teve a pontuação mais regular? Edu, o que significa pontuação mais regular? Né? Observe, vamos lá. Pontos que ele teve em matemática, em português e em conhecimentos gerais do Marcos. Se eu somar isso e dividir por 3, eu calculo a média, que já está pronto para nós, 15. Observe que então o Marcos foi classificado porque ele obedeceu ao critério de que a média dele seja superior. A mesma coisa aconteceu com o Paulo. Ele teve notas diferentes no Marcos, mas a sua média é igual. Então os dois foram classificados e eles caíram no caso do empate. Como teve empate, agora eu vou ter que olhar qual é a pontuação mais regular. Quem é a informação, ou seja, qual o conceito que traz isso para a gente de regularidade? Homogeneidade ou heterogeneidade. A mediana em si, ela só, você lembra, né? Ela só separa o grupo de um lado do outro. Então, colocando em ordem aqui, a mediana 15 quer dizer que eu deixei um elemento para cá e um para cá. A mediana 18, se eu colocar isso aqui em ordem, lá, 8, 18 e 19, a mediana 18 está dizendo um elemento de um lado e um elemento do outro. Metade dos elementos estão abaixo da mediana e a outra metade acima da mediana. Só isso. Mas o desvio padrão, você lembra que quanto menor ele for, mais próximo do zero, menos ele varia em torno da média. Então, no nosso caso aqui, ó, o desvio padrão de 0,32 e 4,97 significa que o Marcos é mais regular, ou seja, a pontuação do Marcos ela é mais regular. Então, esse exercício aqui
Tá? Ele tem alternativa, mas eu nem coloquei porque a gente já queria trabalhar direto o conceito. O Marcos teve uma pontuação mais regular. Por quê? Porque o nosso desvio padrão, né, ele trabalha assim, ó, quanto mais próximo do zero, né, então se o desvio padrão ele estiver ali próximo do zero, o que significa que eu tenho, próximo do zero, né, eu tenho menos variabilidade, então ele é mais homogêneo. Ok? Lembra que a gente falou sobre isso? Então, quanto mais próximo do zero, mais homogêneo. E se eu estiver mais longe do zero, aí ele vai ser mais heterogêneo. Olha só que legal, hein? Questão bem bacana. Questão de vestibular, questão de concurso. Eu não precisei fazer nenhum cálculo. Eu só analisei os dados em função do conhecimento que eu tenho. Bacana? Guarda essa dica aí, hein? Tá? Então, quanto mais próximo do zero do desvio padrão, significa que eu estou variando menos em relação a quem? A média. Então, ele é mais estável, mais regular. Quanto maior, mais irregular. Então, ele é mais heterogêneo. Lembrando que aqui eu tenho um fator de comparação. Né? Esse 0,32 está mais próximo do zero que 4,97. Uma lista de 4 números inteiros tem média 7. A diferença entre o maior e o menor dos números é igual a 24. A moda e a mediana da lista são ambas iguais a 8. Calcule o desvio padrão. Uma questãozinha aí da FGV. Tá? Então, o que ele deu para nós aqui? Eu tenho 4 números inteiros. Vamos chamar esses 4 números inteiros aí de A, B, C e D. Se eu somar e dividir por 4, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar a média. Certo? Porque foi dado aqui no problema. Então, se eu disser que a soma desses 4 elementos dividido por 4 dá 7, eu estou usando aqui esse conceito. Vamos imaginar, né, vamos impor, né, que nessa ordem o A é menor que o B, que é menor que o C, que é menor que o D. Então, a diferença entre o maior e o menor dos números é 24, então nós vamos admitir que esse cara aqui é o maior, o D, e que o A é o menor, e essa diferença vale 24. Isso aqui são 2 dados do problema, 2 informações do problema. Além disso, ele disse que a mediana e a moda vão resolver esse problema agora, trabalhando nós temos aí algumas informações, alguns dados e algumas situações para a gente poder resolver. Edu, o que significa que nós temos 4 informações com moda 8. Se eu tenho 4 elementos aqui, no mínimo, 2 tem que ser 8. Por que no mínimo, Edu? Porque tem que ter, o que mais aparece é o número 8. Então, nesses elementos aqui, o que mais aparece é o 8. Então, não pode ser um 8 só, tem que ser no mínimo 2. 3, e não pode ser os 4 8, porque senão não tem moda. Então, no mínimo 2, no máximo 3. O que é a mediana? Mediana é o cara do meio. É a cara que vai fazer uma amostra, né, uma amostragem. Eu vou trabalhar aqui o conceito de que o número 8, dentro desses 4 elementos, está sendo a nossa mediana, que deixa 2 de um lado e 2 do outro. Como são números inteiros, né, meus números são inteiros, eu não posso ter aqui números que dê vírgula. Nossa mediana tem que dar 8. A soma de todos eles seria 28, você concorda? Aqui, ó, A mais B mais C mais D dividido por 4 é 7. Então, a primeira coisa que eu posso escrever aqui, ó, é que o A mais B mais C mais D dá 28, que é 4 vezes 7. Outra informação que eu tenho é que D menos A, isso aqui dá 24. Então, eu tenho um sisteminha de equação. Agora, vamos tentar entender essa lógica, né? Mediana e moda. Quem é a mediana? A mediana de 4 vai ser quem está na posição B e C, porque nós colocamos aqui nessa ordem, né? A, B, C e D, isso aqui formou para a gente o rol numa ordem crescente. Então, percebe, ó, A, B, C e D, se eu pegar o B e somar com o C e dividir por 2, isso tem que dar quanto? Tem que dar 8. Edu, de onde você tirou isso? Ué, como que a gente acha a mediana? A gente calcula a posição mediana, pegando 4, que é par, né? Pega 4 elementos, divide por 2, então quem está na segunda posição, soma com quem está, no caso, na terceira posição,
soma e tira a média. Então, nós concluímos que B mais C vale 16 pela média, pela mediana. Tá? Esse aqui é o cálculo da mediana. E a moda diz para nós que o 8 precisa aparecer mais de uma vez. Vamos substituir aqui para a gente ver o que acontece? Olha só, nessa primeira equação, B mais C vale 16. Ó. Então, eu vou escrever assim, ó, A mais D mais 16 é igual a 28. A mais D vai ser 28 menos 16. A mais D, isso vai dar, ó, 12. Temos uma outra equação que diz aqui, ó, que menos A mais D vale 24. Ledu, o que você fez? D menos A igual a 24, então só troquei de posição, mantendo o sinal. Menos A mais D igual a 24. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho aqui um sisteminha de equação onde eu posso somar termo a termo. Ó. Ah, entendi, Ledu. Ó, A menos A, 0. D mais D dá 2D. 12 com 24 dá 36. Então, quem vai ser o D? 36 dividido por 2. Daqui a gente descobre que o D vale 18. O que nós estamos querendo aqui é encontrar o valor do A, do B, do C e do D. Certo? Já achamos o valor do D. Observe que, se eu achei o valor do D, eu posso voltar numa das duas aqui e achar quem é o A. Você concorda? Ó, achei o D. Pega uma das duas aqui, ó. A mais D vale 12. O A vai ser 12 menos 18. Então, o A vai valer menos 6. Então, aqui, ó, descobrimos que o A vale menos 6. Quem vai ser o B e o D? Você concorda comigo que tem que ser de 8? Porque, olha só, se a mediana é 8 e a moda é 8, então eu preciso que, no mínimo, né, 2 elementos seja 8. O que nós queremos agora? Calcular o desvio padrão. Para calcular o desvio padrão, eu preciso calcular a VAR. E agora vem aquela pergunta. Bom, como é que eu calculo o desvio padrão? Tem duas maneiras. Vou fazer dos dois jeitos. Ou a gente pega cada informação, tira da média, porque a gente sabe que aqui, ó, a média foi dada é 7. Tira da média, leva ao quadrado, depois divide pelo total. Ou eu uso aquela fórmula prática. Esse é o quadrado, mais esse é o quadrado, mais esse é o quadrado, mais esse é o quadrado, menos a somatória disso dividido por 4, tudo dividido por 4. E acha a resposta. Pessoal, só deixando claro que esses dois aqui, ó, ele veio por causa da moda. Tá? Não sei se eu falei ou não, mas chamando atenção para isso. Apareceu aqui 2 8, eu considerei como 2 8 porque tenho menos 6, tenho 18. A moda é 8, eu preciso fazer aparecer o 8. E, no mínimo, uma vez a mais que os outros. Como tem um de cada um deles, então 2 vezes. Vamos calcular a nossa VAR. Então, como é que a gente calcularia a nossa VAR? É uma VAR populacional, então nós vamos calcular ele assim. Ó. Vou calcular dos dois jeitos. Primeiro, usando a nossa fórmula normal. Nós vamos pegar cada elemento, menos 6, vamos subtrair da média e vamos levar ao quadrado. Lembra que a média é 7, foi dado no problema. Mais 8, só que o 8 aparece duas vezes. Então, vamos escrever assim, ó, 8 menos 7 ao quadrado vezes 2. Em vez de fazer 8 menos 7 ao quadrado, 8 menos 7 ao quadrado. Mais o próximo número é o 18. Então, 18 menos 7 ao quadrado. Tudo isso dividido por... Aqui vai ficar assim, ó. 6 com 7 dá 13. 13 ao quadrado dá 169. Mais 8 menos 7 dá 1. Ao quadrado dá 1 vezes 2 dá 2. E aqui eu tenho 18 menos 7. Então aqui eu tenho 11. Ao quadrado dá 121. E tudo isso vai dividir por 4. Logo, somando isso aqui eu tenho 169 com 121 com 2. 10, 12 vai 1. 9, 292 dividido por 4. Logo, o nosso VAR aqui ficaria 292 dividido por 4. Isso aqui vai dar 7. 7 sobra 1, dá 12, dá 3. Então, isso aqui dá 73. Quem vai ser o nosso desvio padrão? A raiz quadrada da VAR. Então, resolvemos o problema. A alternativa, se não me engano, era a alternativa E. Fizemos, calculamos desvio padrão, beleza. Agora eu vou usar a fórmula prática. Tá?
Observe que a fórmula prática ela não depende da média. A média foi dada no exercício, por isso que a gente acabou usando aqui o 7. Mas, se ela não tivesse sido dada, eu teria que calcular para usar esse método. Na fórmula prática, a gente simplesmente pegaria aqui a nossa var seria o somatório de cada um desses elementos ao quadrado. Então, seria menos 6 elevado ao quadrado, mais 2 vezes o 8 ao quadrado, mais o 18 ao quadrado. Isso tudo menos a soma de menos 6 mais 8 mais 8 mais 18 dividido por 4 ao quadrado. E tudo isso dividido por 6 ao quadrado dá 36, aqui 8 ao quadrado 64, vezes 2 dá 128, 18, 8, 8, 64, 3, 2, 3, 2, 4, 28 elevado ao quadrado dividido por 4, todo mundo dividido por 4. Então, essa soma dá 488, 28 ao quadrado dá 784, dividido por 4, tudo isso dividido por 4. 488, isso aqui dá 196, então sobra 292 por 473. Então, isso aqui é o valor da variância. O desvio padrão é a raiz quadrada dele. Edu, temos as duas maneiras de fazer aqui o cálculo. Qual a vantagem desse? É que eu não preciso da média. Como aqui eu já tinha a média, então eu pulei o passo do cálculo. Mas, se eu não tivesse a média, eu teria que fazer antes desses cálculos, calcular a média primeiro, para depois fazer o desvio de cada um deles elevando ao quadrado, o desvio quadrado, certo? Aqui não, aqui eu só pego o valor, elevo ao quadrado, somo, elevo ao quadrado, divido pela n e divido tudo pelo n. Desvio padrão populacional, ou a variância populacional, eu pego o próprio n, não n-1, né? E aí faço o cálculo. Então é uma questão aqui de gosto. Eu uso mais esse quando eu tenho que calcular a média. Quando não tem que calcular a média, de repente, sai por aqui. E assim, meu povo, a gente vai finalizando a parte conteudista de estatística. É lógico, tem muitos outros assuntos. A estatística é um ramo bem grande. O meu foco aqui foi trabalhar vestibulares, né? Então, eu estou mais focado com o ensino médio, vestibulares, que é o assunto que a gente mais tem aí, e principalmente no Enem, tem cobrado bastante essa questão de moda, mediana, desvio padrão, não muito com o cálculo, mas sim conceitual, como nós fizemos com alguns exercícios aqui, ok? Eu vou apresentar mais uma aula só sobre resolução de exercícios. Então, eu vou pegar exercícios diversos e vamos fazer aí um mix, né, de resolução de exercícios para não ficar muito grande essa aula. Então, eu vou abrir mais uma e a próxima com a resolução dos exercícios. De qualquer forma, muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Obrigado mesmo. Deixa aí o seu like, o seu dislike. Deixe seu comentário, se inscreva no canal caso você não tenha sido inscrito ainda, né? E, por favor, e um comentário, então, nesse fala. Compartilhar, então, loucura, tá ok? Valeu, moçada, aquele forte abraço, porque sempre Bizudo Ledu vai estar com você, não é assim que fala. É Bizudo Ledu, sempre com você, um abraço, tchau! Nossa, deparei com o exercício, tá difícil de resolver, não sei o que fazer. Ledu, o que eu faço? Canequinha, Bizudo Ledu, coloca a aguinha nela e ó, seus problemas acabaram! Bizu do Ledu! Lembre-se, essa vaga é minha! Bizu do Ledu! Momento propaganda, é ou não é?